falei que os peões têm que andar apenas uma casa no xadrez. Esse negócio de andar duas casas é invenção de moda. Tem que mudar essa regra. Eu não tenho medo da feed. Pode vir. Ah, tá gravando, peraí. Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Não reparem, desculpa aí, eu tava numa conversa tranquila aqui, mas tudo bem. Yuri Averbakh contra Kotov, um clássico do xadrez com sacrifício de dama com compensação 30 lances depois. Querem ver? Ah, galera! Yuri Averbakh, grande nome, grande teórico do xadrez, também teórico de finais, talvez um dos maiores teóricos de finais. Faleceu uns 4 anos atrás, aos 100 anos de idade. E temos aqui Alexander Kotov, também um grande teórico. No caso dele, deixou os livros Pense como um Grande Mestre, né? É um livro bem famoso dele. Eu não cheguei a ler, mas é bem famoso o livro. E também foi ele quem criou as árvores de cálculo, né? Metodologia de cálculo aprimorou muito com o Kotov. E até mesmo uma curiosidade, ele identificou um problema, uma falha na maioria dos jogadores de xadrez no cálculo, no processo de cálculo, que ele denominou de síndrome de Kotov. É verdade isso daí. E talvez se você já jogou partida pensada, já jogou torneio, talvez você tenha já passado por isso. Eu já passei no começo, quando eu comecei a jogar torneio aos 14 anos de idade, eu passei por isso nos primeiros torneios, que é uma situação onde você fica pensando na posição, você fica, peraí, bispo por H7, né, aquelas calculeiras de sacrifício e tudo mais, você fala, mas aqui eu acho que ele tem isso, não, então melhor bispo por H7 não. Aí você calcula mais 2 ou 3 possibilidades lá, outro lance, e se eu mexer a dama, aí você fala, não, também não gostei. Aí sabe o que você faz? Você volta para calcular o bispo por H7. E aí você calcula aquela linha toda de novo, chega na mesma conclusão. Você fala assim, não, então bispo por H7 não é bom. Talvez dama. E você fica num loop, sem você perceber. Você fica num loop por muitos e muitos minutos, não joga. E quando você vê, você tá mal no tempo, porque às vezes isso acontece em vários momentos durante a partida, não uma vez só, né? Então você joga, aí você finalmente faz um lance no desespero, dá aquela sensação de meio que você não sabe o que você tá jogando e depois você faz isso de novo. É muito ruim isso, se você já passou por isso, você sabe do que eu tô falando, é uma sensação não muito boa. Então, para isso existe metodologia de cálculo, né? Aí depois você vai aprendendo a calcular de maneira eficiente, otimizada e nunca mais vai passar pela síndrome de Kotov, né? Mas acontece com alguns jogadores, aconteceu comigo. Temos aqui então essa partida histórica. Vamos dar uma olhada. Yuri Averbakh abre a partida aqui com o peão dama. Temos aqui cavalo em F6 pelo Kotov, C4, D6. E depois do desenvolvimento também do cavalo, cavalo de bem em D7, deixando a mobilidade aqui desses peões. Yuri segue com o cavalo. E aqui E5 diretamente ataca o centro. O peão também domina a casa central, ocupa a casa central. O bispo vem para E7 preparando para colocar o rei em segurança. E o Yuri segue com o bispo E2, ele também quer colocar o rei dele em proteção. E todo mundo faz isso. Roque foi jogado, roque. E aqui C6, muito bem esse lance. Controla um pouquinho mais as casas claras, evita saltos de cavalo e dá mobilidade para a dama, muito bom. Seguimos com o lance dama Macedônia. E aqui torre vem pro jogo. Todo mundo tá fazendo o quê, Rafa? O que torre 8 tá ameaçando, Rafa? Né? Calma, no xadrez. Vou falar uma coisa para quem tá começando no xadrez. Nem todo lance precisa ter uma ameaça, tá bom? Então, muitas vezes você, conforme você vai amadurecendo no jogo de xadrez, você vai aprendendo que mais importante do que ficar criando ameaça imediata é você proteger o teu rei, você melhorar a atividade das suas peças. A torre está melhor em E8 do que ela está em F8, entende? Pequenas melhorias, pequenas cooperação, as peças têm que ir juntas. Não adianta eu vou mandar um cavalo G4, cavalo por H2, aqui vou sacrificar e ele vai ver só, né? Não é assim, você precisa ir com todo mundo, tá? Todo mundo tem que atacar junto. Então torre 8 melhora a posição da torre, não tá ameaçando nada, mas indiretamente tem uma pressão aqui. Essa coluna pode se, né, pode se tornar uma coluna semi-aberta aqui no futuro, e aí vai existir uma pressão no peão central. Torre D1 foi jogado também, mesma coisa, que tá ameaçando agora nada, mas tem uma influência aqui na coluna D. Bispo em F8, rasga o ataque. Temos o lance torre B1, melhorando aqui a posição da torre, preparando uma alavanca com B4. O Kotov se coçou aqui, jogou o lance A5 e agora temos aqui o lance D5, ganhando espaço na ala da dama. Temos o lance cavalo C5, pressão no peão central, que no momento está muito bem defendido, e por isso o bispo E3 foi jogado
desenvolvendo, finalizando o desenvolvimento das peças. Aqui a gente pode dizer que o Averbah terminou a abertura, já protegeu o rei, já tirou a dama, conectou as torres, desenvolveu as 4 peças e está lutando pelo centro. A abertura acabou, aqui começa o meio jogo. Dama C7 da mesma maneira para o Kotov. H3 evita o desenvolvimento do bispo, ou mesmo do cavalo aqui na casa de G4 e aqui bispo D7. Tá ameaçando o quê? Mais uma vez, nada, mas conectou as torres, ganhou mobilidade, desenvolveu mais uma peça. Torre de bem C1, como o B4 já não é mais possível, o Averbah prefere colocar uma proteção na dama, uma vez que essa coluna pode ser aberta, podem existir temas táticos, agora a dama está defendida. G6 foi jogado, abre um pouco mais de espaço para o bispo, cavalo manobra para a casa de D2, dando mobilidade para o peão, manobrando o cavalo para novos lares, e aqui torre de A em B8, preparando ataques na ala da dama. Cavalo B3 foi jogado, o Averbah ataca o cavalo aqui em C5, temos trocas, cavalo toma, dama toma, e C5 fechando a ala da dama. O centro tá fechado. O que sobrou aqui? Provavelmente ataques na ala do rei. O Averbah joga o lance rei H2, que permite uma proteção maior de H3, maior mobilidade das peças e até mesmo pensar numa tempestade de peões no futuro. O Kotov faz a mesma coisa. Rei H8 foi jogado, todo mundo se preparando aqui para uma possível tempestade na ala do rei. Dama C2 foi jogado, permite a maior mobilidade da dama e até mesmo levar ela para a ala do rei no futuro. Cavalo G8 foi jogado, bispo G4 diretamente. Olha que legal, inteligente aqui o Averbah. Vai trocar um bispo mal aqui, um bispo com pouca atividade, é quase um peão esse bispo tá virando daqui a pouco. Um peão grande a gente fala no xadrez, né? Então é uma peça boa para trocar. Olha a qualidade do bispo aqui do adversário. Você quer trocar uma peça boa do adversário por uma peça sua que não é tão boa. Boa jogada aqui do Averbah. No entanto, o cavalo H6 foi jogado aqui pelo Kotov, um lance perigoso, um lance que tira o cavalo aí, um lance que coloca o cavalo no canto. Aliás, anota essa dica. Cavalo no canto é o cavalo mais poderoso do xadrez. Rafa, os grandes mestres ensinam que cavalo no canto só traz desencanto, que ele perde atividade, olha só, ele no canto aqui só tem 4 casas possíveis, né? No centro ele tem 8 casas, né? Então, Rafa, o que eu aprendi dos grandes mestres é que o cavalo, quanto mais no centro, mais atividade ele tem. Show me the book! Show me the book! O Kotov jogou aqui o lance cavalo H6, é um lance forte. Todo grande mestre fica jogando o cavalo no canto e fica falando pra você jogar no centro. Eles não querem que você ganhe deles. Anota essa dica também. Agora é o seguinte, pessoal. Claro que não. Em geral, o cavalo é melhor quanto mais ele tá no centro. Mas temporariamente aqui ele tá cumprindo um papel. E por isso o bispo toma, foi jogado, dama toma. O Kotov incentivou a troca dos bispos. No entanto, a dama está melhor colocada aqui para um possível ataque na ala do rei. Deu suporte também para a casa de F5. E a partida segue com o lance dama D2, ameaçando El Cachorro, que volta para a casa de G8. E G4 chega para tentar inibir o lance F5, que chega de qualquer maneira. Temos o lance F3 e agora pode ser que feche tudo aqui, um F4, fecha toda aquela posição, cai naquela partida que vai ter 200 lances. Rafa, ele vai jogar isso? Para sua sorte, não. Bispo E7 foi jogado aqui pelo Kotov. Não vai ter 200 lances, fica tranquilo. Daqui a pouco você vai jantar, tá bom? Agora é o seguinte, bom jantar a todos, inclusive. Torre G1 foi jogado pelo Yuri Averbah, colocando a torre na coluna G. Torre F8, trazendo armas para o ataque. E aqui torre de C em F1. Legal, todo mundo tá indo para a ala do rei. Né? É igual moda, tá todo mundo agora usando cavanhaque com não sei o que. Daqui a pouco ninguém mais usa cavanhaque e corta a cabeça de cogumelo. Né? O cabelo do Toad, do Mario de cogumelo tá na moda. Todo mundo corta cabelo de cogumelo. Depois é barba de viking. E por aí vai, né? Então aqui agora a moda é o ataque na ala do rei. E aqui torre F7 foi jogado pelo Kotov. Temos o lance G por F5, trocas. G por F5 e aqui torre G2. Yuri Averbah prepara para dobrar as torres e começar um ataque na ala do rei. Mas o Kotov chegou primeiro. F4 foi jogado, o bispo atacado recua para a casa de F2. E agora, o que jogar nesta posição? Um lance difícil aqui. Um lance que eu acho que eu nunca nem consideraria. O lance torre F6 é um lance aparentemente tão horroroso, né? É aquele cara, sabe aquele cara de 2 metros que senta na primeira fileira do cinema? É tipo isso, essa torre fez tipo isso.
aquela torre, aquele cara de 2 metros, tem que sentar lá no fundo, né? Aí você vai lá, eu já tenho uma estatura média, aí eu vou lá, sento numa fileira normal, vem um cara de 2 metros, a árvore da Disney, aquela árvore do Senhor dos Anéis, senta na minha frente, né? E tudo bem, mas vamos lá. Torre F6 foi jogado, um lance que parece mesmo o cara de 2 metros, mas tem uma ideia poderosa por trás, e a gente já vai ver qual é, hein? O Yuri Averbá, sem desconfiar de nada, sem desconfiar do que tá acontecendo, segue com o lance cavalinho 2. Cavalinho 2 foi jogado, esse lance aqui perde no ato. Eu tô vendo, Rafa, tá vendo? Então, vamos lá, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance que castiga cavalo E2, quando o Kotov jogou torre F6 era tudo que ele tava querendo, esse lance cavalo E2, porque agora o coração até bate mais forte do cidadão nesse momento, porque ele quer fazer a sua partida imortal, ele quer deixar o seu nome na história, e aqui ele deve sentir que a oportunidade é essa. E eu espero que você tenha encontrado, mesmo se você não encontrou a sequência toda, que é bem difícil, mas se você intuiu que tem alguma coisa por aqui, parabéns! Dama por H3 foi jogado. Não é possível esse lance. Não é possível. Esse lance vai ter compensação daqui a 20, 30 lances, pessoal. É um negócio de outro planeta. De outro planeta é o que a gente vai ver aqui. Mas qual foi a leitura? Pelo menos a leitura intuitiva do Kotov é: nós vamos trazer esse rei para lares desagradáveis. O rei aqui não vai ter volta. Vejam que não vai ter volta. O bispo e a torre estão controlando aqui a casa de H4. Não vai dar para cobrir de bispo. O rei vai ter que se enfiar no meio do tabuleiro. E essas peças não estão chegando para defender o rei. O rei vai estar como um cordeiro no meio de lobos. A verdade é essa, meus amigos. Vamos ver o que vai acontecer então. Nesse momento, não resta outro lance a não ser capturar a damusca. E a partida segue com torre H6 com cheque. Joga o rei para o meio do salão, no meio da arena. Cavalo chega furioso, virou um leão. Cavalo F6 foi jogado, rei F5, olha onde esse rei tá indo, né? E ele tá gritando pros outros: vem cá me ajudar, o que vocês estão fazendo aí? Os caras: pera aí, vai você, não vai você, vai você pra lá, vem você pra cá. Tá todo mundo igual o Silvio Santos ali, o rei se virando sozinho. Cavalo D7 foi jogado agora aqui pelo Kotov. E esse lance abre um raio X, abre a possibilidade de ataques frontais aqui na coluna F. O rei tá ficando numa situação perigosa. Ele tá quase levando checkmate. Não é possível que esse rei vai sobreviver a essas 4 peças. Mas caramba, que calculeira aqui do Kotov, né? Porque intuir é uma coisa, agora jogar na raça mesmo e dar certo é outra, né? Eu vivo intuindo as coisas e perdendo as partidas. Ah, mas isso é outra história. Torre G5 foi jogado pelo Yuri Averbá. Um mal necessário, ele tá louco de vontade que bispo tome a torre, porque aí pelo menos o rei consegue ir voltando aqui, consegue escapar um pouquinho, ou pelo menos aqui tem perpetuidade. Se tentar jogar a torre G8 aqui, tá caindo a torre, né? Então as brancas ainda assim dá para empatar e tal, mas não vamos entrar nesse mérito, né? Ou seja, as pretas não ganham jogando bispo por torre. As pretas só conseguem ter vantagem se jogarem o lance que foi jogado. Torre F8 com cheque. O rei parece que vai escapar. Rei G4 foi jogado. E agora vai tomar a torre? Não. O melhor lance da posição, cavalo em F6. De novo, e te pergunto, para onde vai o rei? De novo ele vai ser jogado para a casa. Única casa que sobrou, a casa de F5. Aqui não tem nem o que pensar, viu, pessoal? Se você estiver nessa posição, economiza tempo do relógio. Viu que só tem um lance para fazer? Faz e reza. Não tem outro. Não adianta ficar calculando aqui. Joga. Rei F5 foi jogado, o lance é forçado. E agora o Kotov joga o lance cavalo G8. Nesse momento o Yuri Averbá dá um sorrisinho e fala: tudo bem, rei G4, cavalo F6, o Yuri Averbá... provavelmente, olha, me dizem que essa história é verdade, o meu vizinho contou, não sei se é verdade, eu acredito nele. Se alguém é testemunha disso, posta aí no comentário também. Mas dizem que o Averbá nesse momento deu um sorrisinho e falou: belo sacrifício de dama, hein? Então tá bom, eu aceito o empate. E o Kotov falou: não é bem assim, vamos jogar mais um pouquinho. Porque depois de rei F5 ele não jogou de novo o lance cavalo aqui em G8, e sim jogou o lance cavalo por peão. Calma, não é um sacrifício, esse lance vem com cheque descoberto, mas, mais uma vez, o rei só tem aqui a casa de G4. E por isso o rei G4 foi jogado, cavalo F6 cheque, rei F5, cavalo G8 cheque. Rafa, já não é a terceira vez? Não, porque não tinha esse peão. Então pode repetir de novo. Se repetir 3 vezes a mesma posição é empate, mas aqui, ó,
zerou a posição quando esse peão foi capturado, e por isso repetiu mais um pouquinho, ó, mas não repetiu 3 vezes. E aqui o Kotov não vai para o lance cavalo F6, que aí sim seria empate, mas segue com o lance bispo por torre. E agora sim, galera, olha a turma que tá indo para cima aqui do rei. Rei por G5 foi jogado o rei mais valente do planeta. E aqui um lance frio do Kotov. Esse lance é assustador. Porque, cara, ele sacrificou a dama já faz muito tempo, né? Já foi lá no século passado que ele sacrificou essa dama. E ele joga um lance tipo torre F7. Tudo bem, o lance é poderoso. Esse lance é poderoso. Ele tá ameaçando jogar o rei ainda mais para o canto. Vai atacar aqui o rei, ganhou mais mobilidade. Por exemplo, qualquer lance aqui A3, a ameaça é torre G7, cheque, seguido de torre F6, cheque mate. Então existe uma ameaça de mate aqui, que precisa ser protegida. E por isso o Averbach vai para um lance triste, porém necessário. Bispo H4. Bispo H4 protege do mate. Porque torre G7 aqui não funcionaria, porque rei vem para casa de F5 e aqui você não tem o lance de checkmate. E segundo máquinas, as brancas sobrevivem aqui. Não sei como, mas tá sobrevivendo. Por isso, muito cuidado. Belo lance aqui do Averbach, né? Mas nem tudo é tranquilo, porque torre G6 com cheque foi jogado. Rei vem para casa de H5 e mais um lance quieto, torre de F em G7, o único lance da posição. Parece que as brancas estão sobrevivendo, mas talvez não, a gente fica na dúvida. Existe agora a ameaça de torre H6, checkmate. E aqui, mais uma vez, as brancas vão ter que encontrar um milagre, por isso bispo G5, um mal necessário. Evitando o lance torre H6, mas entregando mais uma peça. Mas tudo bem, as brancas ainda tem mais um monte de peça, vou entregar mais um pouquinho. Pelo menos o meu rei escapa. Cavalo vem para F6, renovando a ameaça de mate. Não é possível, Rafa. Tem saída isso? Tem. Cavalo G3, entregando mais uma peça para evitar aqui o checkmate. Mas ainda assim, pô, tem uma dama e uma torre. Tá bom demais, ainda tem muito cartucho aqui para queimar. Torre por G3 foi jogado, não parece que sim? E agora o Yuri fala, dama por D6, vou pro contra-ataque. Tô ameaçando aqui o cavalo, uma dama joga contra 2 torres, minha torre é melhor que o cavalo, ainda em termos materiais dá pra jogar. Mas o problema é a segurança do rei. Temos agora o lance torre de 3 em G6, defendendo o cavalo, renovando a ameaça de mate. O Yuri Averbach já não tem o que jogar, fala cheque com o dedo na cara. E esse lance ainda poderia escapar se jogasse um lance errado, mas teria que jogar muito errado. Até mesmo o cavalo G8 deve ser bom nessa posição. Mas aqui o lance jogado foi torre G8, ameaçando a dama e ameaçando o mate. E por isso nessa posição, no lance 51, o Yuri Averbach abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Galera, que partida foi essa, né? Aqui vai ter que sacrificar a dama e no final das contas as pretas teriam uma peça a mais, né? Olha que loucura de partida, o cara sacrificou a dama lá atrás. Rafa, ele enxergou a sequência toda quando ele sacrificou a dama? Provavelmente não, mas as linhas que ele viu eram boas o suficientes, até onde ele viu, e... Agora, não sei não, essa turma é meio alienígena, vai ver, ele calculou tudo mesmo, até o final, né? Não sei. Vamos dar uma olhada aqui no relatório, na precisão da partida. Vamos ver aqui. Vou até ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui a tela cheia, quer ver? Vamos ver, tela browser full aqui, olha que beleza, olha aí como ficou bonito, né? Ficou quase bonito. Aqui, então vamos lá, quem sabe faz ao vivo aqui, ó, pronto, 96% de precisão, galera, para o Kotov, né? Então foi uma precisão realmente monstra. E 88, e teve lance brilhante, hein? Vamos ver qual foi o lance brilhante aqui da partida. A máquina do chess.com classificou o dama por H3 como lance brilhante, 96%. Essa partida é muito top, né? Precisão alta. Porque você fala assim, ah, foi bonita, mas teve 70% de precisão, o cara errou pra caramba. Não. Foi a precisão, foi altíssima. Muito bem, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Avisa aquela turma da feed que eu não vou deixar barato, hein? Peão é uma casa só.